Bloco do Sérgio Vieira está conversando hoje aqui com a Bia de Lima. Ela é presidente licenciada do Sintego em Goiás e a gente vai falar sobre isso. Ela está licenciada por quê? Porque é uma das candidatas a deputada estadual do Partido dos Trabalhadores nas eleições agora de 2022, no dia 2 de outubro, né? Bom, mas a Bia não é uma novata nessas coisas não, né, candidata? Não. Obrigado por nos receber e vamos falar um pouco da sua trajetória, né? Você, afinal de contas, tem passagem por Jataí, tarará, tarará. Conta um pouco para nós sobre isso. Eu agradeço a oportunidade de estar falando com você e com todos os que te acompanham e que têm feito um diálogo bastante interessante nas redes sociais. Eu sou professora, sou de Jataí, fui vereadora 2 mandatos em Jataí, fui candidata a vice-prefeita. E depois, quando eu vim embora para Goiânia, já vão 16 anos essa trajetória, fui tesoureira do Sintego por 3 mandatos e agora estou no meu 3º mandato à frente do Sintego como presidenta. E nessa trajetória, fazendo um trabalho muito intenso para garantir os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, o que nos tempos atuais não tem sido nada fácil, visto que continuamente entra governo e sai governo, sempre estão a nos retirar direitos. E nós, por mais que lutemos, nós temos perdido muito. Nesse governo, por exemplo, nós perdemos quinquênio, licença-prêmio, aposentadoria especial das professoras e dos professores, taxou os aposentados em 14,25% para quem contribuiu uma vida inteira, 30, 40 anos de contribuição, eis que de repente voltar a ter que contribuir 700, 800 reais, o que tem gerado um sofrimento muito grande com os aposentados da educação e de todos os servidores públicos. Motivo que essas coisas têm mexido muito conosco. E mesmo lutando bravamente, nós estamos a ver que nós precisamos de ocupar outros espaços. E nesse sentido, nós da educação, que somos uma das maiores categorias no serviço público, nós temos nenhuma voz lá na Assembleia. A deputada, a delegada Adriana Costa, tem nos representado muito bem, mas ela é da delegada da Polícia Civil, não é professora, não é da educação. Então, com isso, nosso pessoal há muito vem debatendo que é necessário que a educação tenha voz na Assembleia Legislativa para que a gente possa, de fato, expor, representar, defender a educação na sua plenitude. Sendo assim, no início deste ano, nosso pessoal, o pessoal da educação, reuniu e nos incumbiu dessa tarefa de ser candidata a deputada estadual para que a gente possa ter a bancada da educação na Assembleia Legislativa. Uma mulher, primeiro porque também nós precisamos de ter mais mulheres na política. Então eu venho representando as mulheres, representando a educação, representando os servidores públicos que têm perdido tanto, representando também a juventude que tem tanta carência de defender pautas importantes, não apenas por conta da educação, da formação, mas também de mais oportunidades, questões da nossa cultura, de negros e negras, de pautas que têm sido muito deixadas aquém e que nós precisamos resgatar, nos apropriarmos dessas pautas mais do que nunca, para que a gente possa, de fato, ser a voz de tantas pessoas que não têm tido a oportunidade de expressar suas preocupações, anseios e reivindicações. Isso é o que nos move. Você se sente, assim, digamos, animada, claro, senão nem se candidataria, mas haver muito motivo na realidade para entrar nessa disputa como representante de professor, de funcionário, de servidor administrativo, uma área que parece que não é, contraditoriamente, parece que não é tão engajada assim, haja visto as perdas que sofreu aí, né, no atual governo, e a gente viu uma mobilização muito de cúpula e muito menos de base, né? Então, isso te anima, você vê perspectiva assim, isso aqui, dá para a gente crescer nesse movimento aqui,
e realmente formarmos uma bancada da educação? Eu estou muito animada dessa vez, mas eu sei desse contexto que você expressa e dele eu já vivi, e você tem razão. Tanto é assim que em 2010 eu saí candidata a deputada estadual e perdi as eleições, justamente porque nosso pessoal, infelizmente, não compreendendo a necessidade de dar voz à nossa categoria, prefere ou preferiu, vou colocar no passado, que a minha expectativa é muito positiva agora, preferiu sempre votar ou no médico, ou no representante do agronegócio, ou do pastor, menos no colega professor. E isso está demonstrado na maioria das câmaras municipais. Na Câmara aqui, nós temos uma voz, mas na Câmara lá em Goiânia, nenhuma, na Assembleia, nenhuma. Então você está certo quando coloca assim. E essa era a nossa preocupação. Mas quando a gente observa hoje que o nosso pessoal verifica o quanto nós perdemos, e não foi por falta de nós estarmos lá lutando, mas lutando do lado de cá, não tendo uma voz do lado de dentro da Assembleia, para justamente ecoar mais alto e forte o nosso clamor. Por isso, hoje, mais do que nunca, quando o nosso povo sente tanto os prejuízos que nós tivemos neste governo, se voltam a perceber que nós precisamos ter uma posição mais corporativista, como tem a segurança pública. A segurança pública há muito compreendeu isso e tem lá, na Assembleia Legislativa, 5 deputados e deputada, 5. E nós que somos 4 vezes maior do que a segurança pública, não temos ninguém. Está demonstrado isso. Agora, poderemos ter e devemos ter. Devemos ter quem simplesmente diz que é educação? Não. Aqui eu faço um parêntese. Eu acho que é importante a gente ter o nosso pessoal lá. Mas, na hora de escolher quem de verdade tem uma trajetória de defesa da educação. Não só porque carrega o título de professor ou não, mas quem de fato tem o hábito, tem uma história de defender a educação. Senão, vai acontecer como tempos anteriores, que nós tivemos uma deputada lá, que era chamada de professora, mas quando lá estávamos para defender nossa pauta, ela se calava e saía do plenário e nos deixava sem a defesa. Então, pessoas que não têm a coragem de defender a educação, de defender os profissionais da educação, de defender o serviço público de qualidade para todos, eu penso que as pessoas precisam, com certeza, pensar bem. Não é simplesmente sair votando, é saber em quem está votando, quem tem trajetória de luta, quem tem uma história que, de fato, independentemente de qual governo, está lá fazendo a defesa. E é por isso que nos traz aqui essa candidatura. E você entra com esse papel aí meio que duplo, né? De ser mulher na política e especialmente a política goiana que tem muito pouca mulher militando, disputando. Duas, prova, né? É, muito pouco. Um colegiado de 41 cadeiras disponíveis, né? Justamente. Como que você analisa esse momento agora para a política com tão pouca mulher? No momento que eram enormes demandas, né? As mulheres estão sendo agredidas de direitos básicos. O segundo estado com maior feminicídio no país. E por que ainda a gente vê tão pouco a presença feminina? Eu penso o seguinte, nós fizemos uma luta histórica para que nós tivéssemos a cota de representação pelos partidos de 30%. E isso foi importante. Mas nós verificamos que só isso não basta. Por quê? Porque na hora de apresentar as chapas, os partidos vão lá e buscam, às vezes, mulheres só para completar a chapa, só para preencher os espaços, sem garantir as condições corretas, ideais para disputa. Se você não tem dadas essas condições, seja de orçamento, estrutura, como é que você vai concorrer de igualdade para igualdade? Aí não tem jeito. Aí fica sendo uma farsa. Você tem, mas não tem respaldados os direitos das mulheres. E no Partido dos Trabalhadores, nós
temos uma diferença muito forte de outros partidos. Primeiro, que nós somos o primeiro partido que nós temos paridade de homens e mulheres. E segundo, que nós então também estamos tendo as mesmas condições, aliás, um estímulo ainda maior para que as mulheres possam, do ponto de vista também orçamentário, ter condições de não só apresentar seu nome, mas de conseguir ter um trabalho, ter um resultado que a partir do engajamento você possa obter. E aí nós temos também, no Partido dos Trabalhadores, as pessoas que lá estão disputando são mulheres que já têm uma trajetória de engajamento. A exemplo meu, que tenho já uma vida de militância, tanto no partido quanto no mundo sindical. Você foi no PT desde quando? De 92, desde 1992 eu sou filiada, já era militante antes, então eu sou uma militante fundadora. E de lá para cá, sempre pelo PT. Eu fui a primeira mulher, a única mulher do Partido dos Trabalhadores, e lá sempre fui avaliada entre as 3 melhores, né, entre os 3 melhores, digamos assim. Então, por quê? Nós temos um trabalho que nós queremos que as mulheres participem sempre da política, mas participem sempre com compromisso, com coragem e com competência. É fundamental estarmos nos espaços, mas é fundamental que estejamos com muita competência e envolvimento. Não pode ser faz de conta. Nós queremos, de fato, a representação feminina na política, mas queremos que seja respeitada pela condição de representação, pelo nível de envolvimento e capacidade de formação, de debate. E nesse sentido eu fico muito à vontade, porque primeiro como professora, segundo como militante sindical, primeiro fui militante estudantil, depois militante sindical minha vida inteira, então a gente é forjado na luta. Nós somos lapidada no debate e também no movimento sindical existe muito machismo e eu como presidenta licenciada da Central Única dos Trabalhadores, no meu 3º mandato, que congrega todos os sindicatos, né, ligados à CUT, então demonstra um perfil de uma mulher que não teme o debate, não teme a disputa, não teme a capacidade de fazer frente a quaisquer que sejam os assuntos. Então eu me sinto preparada para defender não apenas a educação, mas para defender a classe trabalhadora, defender com muita honra as mulheres e principalmente demarcar bem nosso potencial, não porque somos mulheres, mas porque somos mulheres competentes e capazes. Nessa pauta sua como defensora, como alguém que atua na educação, o que seria, digamos, a pedra de toque do seu mandato? Há mais a defesa de direitos de professores e servidores ou também essa distorção estranha que há no ensino, por exemplo, que a gente ouve, aquela obrigação que o sistema de ensino tem de passar ao aluno, fazer ele progredir, mesmo se não sabe, não aprendeu, o conteúdo tem nada. Onde que tem a ver com a qualidade, né, do ensino. Então, onde que situaria essa pauta sua? Eu entendo que educação de qualidade você tem quando você tem profissionais valorizados com formação continuada. Não se tem uma educação de qualidade só com prédios bonitos. Foi a inversão, né? Nesse governo priorizou reforma dos prédios, que de fato requeria, mas em detrimento do compromisso em investir nos profissionais da educação. Nesse governo achatou a carreira, retirou o potencial do pessoal da educação de ter concurso público. Só agora, no final da gestão, que nós conseguimos fazer o governo abrir concurso público, abriu essa semana, e nós precisamos de voltar a valorizar quem deu a vida pela educação e que está sendo massacrado nesse governo com a taxação dos 14,25 de quem já contribuiu uma vida inteira. Então eu entendo que a educação pública de qualidade, que é um dos valores que eu mais defendo, eu só compreendo que isso ocorrerá, de fato, definitivamente, quando nós tivermos
os profissionais, seja administrativo, seja professor, sendo valorizados. Não dá para a gente dizer que nós vamos ter uma escola de qualidade se a gente não investe nos profissionais. Aí há um contrassenso. Então nós precisamos muito nisso. E isso veio acompanhado de uma questão que para nós nos deixa muito entristecido. Esse governo que aí está, governo federal, governo estadual, colocou o servidor público como sendo o inimigo da sociedade. Ora, quem mais que não os servidores públicos que levará as políticas públicas em todos os cantos desse estado e desse país, que infelizmente foram taxados, né, como se os problemas, as mazelas do orçamento do Estado fosse culpa do servidor público. Não é. É desvio, é má conduta, é uma forma de retirar direitos. E isso continuamente tem acontecido na esfera federal, no Estado e, por tabela, também nos municípios, que tudo aquilo que é ruim se copia. Não copia as coisas boas, mas o que é ruim se copia no que se trata ao serviço público. E nós precisamos de envolver todas as entidades dos servidores públicos, e eu coordeno esse movimento no estado de Goiás, para que a gente possa unificar a luta dos servidores públicos para garantir a todos, não a uma ou outra categoria que tem mais destaque, mas garantir a todos que possa ter valorização profissional para levar lá nas periferias aquilo que mais precisa, que é saúde, que é a educação de qualidade nas escolas públicas, que a gente possa ter enfermeiras e médicos nos postinhos de saúde lá da periferia. Não adianta nada inaugurar UPAs e depois não ter profissionais para atender as pessoas que lá vão buscar atendimento e ficam vagando sem saber aonde recorrer. Então nós precisamos que tenha profissionais qualificados e bem remunerados. E também na segurança pública, porque nós precisamos que a polícia possa não ser vista como aquela que mata, como aquela que agride, mas aquela que protege. E é nesse caminho de fazer a defesa de uma segurança pública qualificada, que honra o cidadão e a cidadã, que pode fazer a defesa de fato contra a criminalidade. É esses princípios que nós estamos o tempo inteiro a defender. Por isso eu sou tão próxima e tão amiga de todos que fazem a luta pela defesa dos servidores públicos. E eu queria insistir, queria uma opinião sua a respeito dessa característica do ensino atualmente, sobretudo o ensino público, de fazendo o aluno progredindo, mesmo que não tenha conhecimento suficiente, como é comum a gente ouvir em conversas informais com profissionais da área. Eu, como professora da rede estadual por quase 30 anos, também dirigente do Conselho Estadual de Educação licenciada, eu digo a você que, como professora, nesse ponto, eu sou um tanto quanto tradicional. Eu penso que exigir disciplina, formação, dedicação é fundamental, porque conhecimento requer todos esses princípios. E se você simplesmente hoje, que tudo por conta da EAD, hoje a educação à distância, e isso ficou claro agora na pandemia, mais do que nunca na pandemia veio e trouxe o quanto o professor na sala de aula é fundamental. Mas não é fundamental só para ministrar uma aula e uma boa aula. É também para exigir disciplina do aluno, para ele estudar, debruçar sobre os livros, ter o tempo de compreender, de ler e compreender o conhecimento sistematizado. E isso não pode ser, no meu entender, uma evolução contínua, sem que, da minha época, ter avaliação e uma avaliação condizente para você passar de ano era algo que estimulava a você se dedicar mais. E hoje eu vejo que nem todos compreendem e acabam esmurecendo, deixando, se eu posso progredir de qualquer jeito, por que eu vou exigir, por que eu vou cobrar uma disciplina do ponto de vista do estudo e da metodologia? Eu acho isso um grande equívoco. E eu particularmente defendo boa aula, defendo bons professores, sempre fui considerada pelos meus alunos
como uma boa professora, porque sempre fui muito exigente. Aluno meu que não estuda, não passava. E eu sou, até hoje, compreendo que é assim. E eu já reprovei quando estudante, eu já fui meio displicente e achei que foi muito importante na minha vida profissional quando eu reprovei. E aí me forçou a estudar mais. E quando eu me tive e vi estudando mais, compreendi o quanto foi importante para que eu pudesse deslanchar e ter mais e mais potencial. Eu fui aprovada no concurso da rede estadual, fui aprovada, né, pela banca da Universidade Federal de Goiás, que eu sou professora da Universidade Federal de Goiás, que atuei por mais de 10 anos em Jataí, e nesse sentido formei centenas e centenas de professoras e professores, e sempre muito exigente. Então eu acho que é importante. A evolução de um ano para outro de forma automática nem sempre é condizente no sentido de ajudar na formação. E nessas eleições está em jogo presidência da República, governador de Goiás, e como você, uma opinião sua, como você vê essa disputa, esses dois postos, com o foco aqui, já que tem um professor também, né, do seu partido, sim, concorrendo ao cargo de governador de Goiás, o professor Volmir Amado. Isso. Eu vejo que o momento é crucial. Sou capaz de dizer que estas são eleições de nossas vidas. Por quê? Porque o que está em jogo no nosso país é muito sério. Nós precisamos do presidente Lula de volta e elegê-lo no primeiro turno, justamente porque não teve na história do Brasil nenhum presidente que fez tanto pela educação como o presidente Lula. Tanto em termos de Instituto Tecnológico de Educação, o dobro de universidades que ele criou, o piso do magistério tão necessário para nós hoje, e foi na gestão dele que nós obtivemos, depois de mais de 200 anos lutando, foi ele que garantiu o piso. Investimentos do pré-sal na educação que precisa ser retomado, porque esse presidente que está aí nos retirou e está todos os dias vendendo as bacias petrolíferas a preço de banana. Então nós precisamos retomar, porque isso é patrimônio do povo brasileiro. E aqui em Goiás, nós precisamos de um outro governo, um governo que valorize a educação, porque esse já demonstrou que ele prefere reformas de escolas do que profissionais valorizados e bem remunerados. E nós precisamos, e nós temos nada mais, nada menos do que o professor Volmir Amado, que é reitor da Universidade Católica e, nesse sentido, qualificado e preparado, respeitado que é, nós estamos trabalhando e pedindo a sua eleição. E lógico, nós precisamos do time completo do Lula. Por isso eu estou defendendo o professor Edivar Madureira para ser também o nosso deputado federal, ex-reitor da Universidade Federal de Goiás, pode e deve ser eleito deputado federal, assim como Adriana Costa, que tem nos ajudado tanto na educação, assim como Rubens Ottoni, que tem feito a defesa, historicamente, ao longo desses anos aqui para Goiás, o único deputado que de fato nos honra, e nós precisamos de ter também na Assembleia Legislativa. E aqui está eu, a professora Bia de Lima, essa mulher que é toda a vida engajada na luta, na defesa, não apenas dos profissionais da educação, mas de toda a classe trabalhadora. E lógico, nosso trabalho é no estado inteiro, é em favor de todos, e por isso nossa perspectiva é muito boa. Nós estamos bastante animadas com a vitória para que a gente possa fazer a diferença nesse cenário. Meu número é muito simples, 13123. É o número mais fácil que existe. 13 do presidente Lula, 123. E lá estaremos fazendo a defesa de você e de todos que precisam ter voz no parlamento e na sociedade. É isso aí, obrigado aí por sua atenção com o blog do Sérgio Vieira. A gente te agradece e deseja sucesso, bom trabalho e sucesso nessa peleja, dessa campanha, que na prática está começando nessa terça-feira, né, dia 16 de agosto, de agora em diante, que está liberada a petição de voto. A partir de hoje, inclusive estou aqui inaugurando no seu blog, Sérgio, justamente o meu começo
de petição de voto. Lógico que nós já vimos buscando apoio, que é o que cabe na pré-campanha. Mas agora que, de fato, deu a largada a partir de hoje, eu conto com você. Eu conto com você que tem acompanhado o nosso trabalho, eu conto com você conversando com todos os familiares, amigos, com o pessoal da escola, com todo mundo, porque nossa campanha é pé no chão, nossa campanha é envolvendo as pessoas, e eu digo para você, essa campanha não é minha, ela é nossa. E por esse motivo, estaremos todos juntos para a vitória. E eu conto mais do que nunca com as pessoas envolvidas, chamando o 13123 para a vitória no dia 2 de outubro. Muito obrigada.